Eu quero começar lendo Lucas 17. E aqui eu vou ler os versos 15 e 16. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhes graça, e esse era samaritano. Bom, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa porção de palavra e te pedimos, Senhor, encarecidamente que abençoe esse estudo, em nome de Jesus, nos dê entendimento e direcionamento para entendermos as tuas escrituras, ó Pai. Fala conosco, fica conosco, Espírito Santo de Deus. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, poucas virtudes têm o poder de alterar as atmosferas espirituais, transformar perspectivas humanas e destravar milagres ocultos quanto à gratidão. Lá em Lucas 17, nós temos um dos encontros mais intrigantes entre Jesus e 10 leprosos. Esse é o contexto do capítulo. 10 foram curados, mas apenas um retornou para agradecer. E esse detalhe, aparentemente pequeno, revela uma chave espiritual poderosa. A gratidão não apenas reconhece o milagre, mas ela o aprofunda, o perpetua e muitas vezes o multiplica. A gratidão não é só uma cortesia espiritual, é uma linguagem do reino, um idioma que Deus entende como sinal de maturidade, honra e fé. Nós vamos mergulhar profundamente nos benefícios sobrenaturais e espirituais práticos da gratidão, revelando os segredos escondidos nessas entrelinhas do texto bíblico, ligando a gratidão a momentos decisivos da história sagrada e descobrindo por que ela é uma das atitudes mais poderosas de um cristão, desde a época de Jesus até hoje, em 2025. Bom, aqui em Lucas 17, o termo grego usado é voltou glorificando, que implica não apenas voltar fisicamente, mas regressar com uma honra pública e intensa, quase que um testemunho. Esse homem samaritano, além de estrangeiro, era considerado inferior aos judeus. No entanto, foi ele quem entendeu que o toque de Deus exigia mais que recepção, exigia uma reverência. Os estavam excluídos da sociedade, eles não podiam abraçar, comer em família, nem cultuar no templo. Mas o toque de Jesus restaurou mais que a pele deles. Desenvolveu para eles uma dignidade, mas apenas um compreendeu o valor e a simbologia daquilo que ele recebeu de Jesus a ponto de responder com gratidão e voltar. Quantos de nós clamamos por milagres e quando os recebemos, voltamos à nossa rotina como se Deus tivesse a obrigação de nos abençoar? A maturidade espiritual começa quando nós entendemos que milagre não é direito, milagre é misericórdia. E quem é maduro sabe agradecer. João 6, verso 11 diz: Jesus dá graças antes de multiplicar os pães. Jonas 2, verso 9: no ventre do peixe, Jonas ora com palavras de gratidão, e só então é vomitado em terra firme. Salmo 100, verso 4 diz: entrai pelas portas dele com ações de graça. Jesus nunca orou pedindo multiplicação, ele apenas deu graças. A multiplicação foi consequência da gratidão. O agradecimento é como uma chave espiritual que abre portas no invisível, seja a porta da provisão, da cura ou da libertação. Dar graças antes de uma refeição, naquela época, era uma prática comum entre os judeus, mas Jesus transforma o ato corriqueiro num gatilho milagroso. Ele eleva o ordinário à esfera do sobrenatural pela simples atitude do reconhecimento. E eu te digo, de antemão, quer abrir porta no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde emocional? Comece agradecendo pelo pouco. Comece organizando o pouco. O coração grato valoriza sementes antes que se tornem colheitas, e Deus abençoa aqueles que o honram no pouco. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2 diz: porque os homens serão amantes de si mesmos, ingratos. A ingratidão é um dos sintomas mais evidentes do colapso moral da humanidade. É o berço da arrogância.
da murmuração, da comparação destrutiva. E a geração que a gente vê hoje em 2025 está adoecendo não apenas por falta de recursos, mas por excesso de reclamação. Então você vê que a gente vem acompanhando durante esses estudos a falta de paciência, é o excesso de reclamação, é querer tudo para ontem, murmuração. O povo de Israel no deserto viu o mar se abrir, o maná cair, a rocha jorrar água e ainda assim murmurou. Resultado? 40 anos andando em círculo. A gratidão teria abreviado esse deserto. Na era da comparação digital, da insatisfação crônica nas redes sociais, a gratidão é o antídoto que cura a nossa alma. Quando a gente agradece, a gente se liberta da necessidade de ter o que o outro tem. Quando a gente agradece, a gente se liberta da inveja, a gente se liberta da murmuração, das reclamações, a gente vai se elevando, né? Tem aquele ditado, agradece que cresce, né? Gratidão gera gratidão. A gratidão, de inúmeras formas, ela vai multiplicando e elevando a nossa vida, né? E gentileza evita muita coisa na nossa vida, né? Evita morte, evita briga, rixas, ira, né? Você vê aquele caso que você me contou do motorista de ônibus, né? Aquela briga no trânsito, basicamente ele presenciou uma briga, né, no trânsito, e o motorista tava chulo de raiva, porque o ônibus deu uma fechada nele. Isso. E aí o motorista do ônibus só mandava beijo, e o cara morto de raiva, e o motorista do ônibus só mandava beijo. E por fim, nem o motorista foi afetado e o motorista de ônibus não se aborreceu e perdeu o dia dele de trabalho por tão pouco, né? Bom, mas vamos continuar. Em Romanos 1, verso 21 diz: não o glorificaram com Deus, nem lhe deram graças antes. Em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. A ausência de gratidão leva ao obscurecimento do nosso coração, ou seja, sem o agradecimento a gente perde o discernimento. O coração grato é mais sensível à direção de Deus. Quando a gente começa a agradecer, automaticamente a gente começa a se alinhar com o caminho de Deus, porque Deus quer o nosso melhor, Deus quer o bem. Deus nunca vai querer ira, raiva, mágoa, rancor, nada disso. Davi escreveu, por exemplo, salmos de gratidão mesmo em meio a perseguições. Ele sabia que agradecer antes da vitória era um ato de confiança e isso mantinha seu coração alinhado ao trono celestial, mesmo fugindo de um trono terreno. Quer saber da vontade de Deus? Começa agradecendo pelo que Ele já te mostrou, pelo que Deus já te deu. A revelação de hoje depende da nossa gratidão de ontem. Filipenses 4, os versos 6 e 7. Em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Baseadamente, estudos mostram que a gratidão reduz significativamente, isso é comprovado, reduz sintomas de depressão e ansiedade. A pessoa grata tende a ter menos ansiedade e depressão. Paulo ensinava isso há 2000 anos atrás. A gratidão gera paz, não porque está tudo bem, mas porque nós confiamos em quem está no controle de tudo. Ana, antes mesmo de engravidar, agradeceu a Deus e sua alma já começou a se transformar. E a gratidão antecedeu o quê? Um ventre cheio, né? O samaritano voltou e ali, aos pés de Jesus, não apenas recebeu a cura, mas ele recebeu a salvação. Enquanto os 9 foram apenas limpos, o grato, ele foi o único que foi completo. A gratidão dele foi tão profunda que ultrapassou o físico e tocou o eterno. Quantos de nós vivemos de bênçãos rasas por uma espiritualidade apressada? Queremos cura, portas abertas, multiplicações, mas não voltamos para agradecer a Deus. Não nos lançamos aos pés do Salvador com o rosto em terra e a gente não perde o tempo parando e falando: Senhor, obrigada pelo que tu tem feito. Muita gente acorda de manhã e não é capaz de abrir a boca para exaltar o nome de Deus, para agradecer por mais um dia de vida, agradecer por acordar. Quantos milhões de pessoas hoje, no dia de hoje, queriam estar no nosso lugar?
lendo a palavra de Deus, estudando a verdade bíblica, mas elas não acordaram. Quantos milhões estão num leito de hospital? Nós estamos aqui com saúde, com força, com fôlego de vida, e não abre a boca para agradecer, nem para dizer, Senhor, santo, santo, santo tu és, obrigada por mais um dia de vida, Pai. Obrigada por esse ar que eu respiro, Senhor, obrigada por essa luz que me ilumina. As pessoas pararam de ser gratas. E quantos milhões teve hoje o privilégio de acordar mais um dia e acordaram reclamando? Murmurando. Dia ruim, dia chuvoso, dia quente, acordei atrasado, perdi o ônibus. Só piora o dia, né? Só estraga mais. Porque é isso que o inimigo quer. Vou dizer pra você, em um mundo que ensina a exigir, ser grato pra mim é revolucionário, sabia? Em um tempo onde todos querem mais, o coração que reconhece o que já tem, recebe mais ainda. Hoje Deus está perguntando pra gente, onde estão os 9? Onde estão os que clamaram, receberam, mas não voltaram? Seja você aquele que volta, que reconhece, que agradece. Porque o agradecimento não apenas honra a Deus, mas o agradecimento te transforma. O agradecimento te cura por inteiro, te alinha com o céu. A gratidão é uma semente invisível que, quando lançada com fé, se transforma em frutos eternos. Você nunca sai perdendo por ser grato. Não despreze o pouco, não esqueça de voltar, não economize com louvor. O agradecimento multiplica. Louve o nome do Senhor, louve pela sua vida, louve por tudo que você tem. Agradeça até por aquilo que você ainda não alcançou. Mas quando a gente tem certeza das promessas do Senhor na nossa vida, a gente entende que os desejos do nosso coração, os nossos sonhos, as nossas promessas, eles podem ainda não ter chegado na nossa vida. Mas que é só uma questão do tempo de Deus. A vitória com Deus é certa. Então, se eu tenho certeza que vai acontecer, não preciso me preocupar, eu só tenho que agradecer. Eu já começo, eu tenho agradecido, isso é real mesmo, isso que eu tenho feito. Eu tenho agradecido pelos meus sonhos já de agora. Eu acordo agradecendo, sabe? Todas as minhas orações eu agradeço. Você sabe de coisas que eu tenho almejado, né? Financeira, na minha carreira, na nossa família. E eu já agradeço por essas coisas hoje, porque eu tô num nível, assim, de tanta confiança no Senhor, de tanta certeza no que Ele tem pra minha vida e o quanto Ele me honra, o quanto Ele me ama, o quanto eu fui escolhida, né? E o privilégio de ser filha de um rei, que eu tenho certeza que Ele vai fazer, que Ele já está fazendo. Só ainda não chegou porque Deus está preparando, Deus está me capacitando, Deus está construindo. Mas eu já começo a agradecer porque é certeza. Então todo dia quando eu estou orando, eu já começo a agradecer. Pai, muito obrigada. Nossa, como eu estou feliz por isso que o Senhor está fazendo na minha vida, Pai. Poxa, obrigada, Senhor. Eu não mereço tanto, mas o Senhor já está fazendo. Obrigada, Senhor, por estar preparando esse solo para essa construção. Obrigada por estar me ajudando a construir, me capacitando, me dando sabedoria, me dando entendimento para conquistar esse sonho. Então, eu tenho agido dessa forma e eu tenho percebido que o mundo espiritual tem mudado. A atmosfera que eu tenho vivido, você certamente vive comigo, você também percebe isso, tem mudado, né? Você percebe que quando a gente começa a agradecer, isso é uma experiência própria, eu estou dividindo com vocês aqui o nosso estudo, e isso é real, esse testemunho que eu estou dando a vocês, e eu, assim, aconselho que vocês passem a confiar e a acreditar em Deus dessa maneira, a ponto de agradecer por aquilo que ainda não chegou, mas não chegou porque Deus está preparando.
Então, em resumo, a gente vê que aqui em Lucas 17 mostra algo que pode mudar a nossa vida. O agradecimento não é só uma reação educada, é uma chave espiritual. A gratidão não apenas honra o que Deus fez, ela atrai ainda mais da parte dele, ela multiplica. Jesus, quando deu graça pelos 5 pães, não tinha ainda essa multiplicação. Ele agradeceu antes. A fé sempre agradece antes. A gratidão vê promessas mesmo no invisível. E aí Deus vê que você está preparado e o milagre vem. Você está esperando algo em Deus? Começa agradecendo. O pouco nas mãos de alguém vira muito. A pessoa grata, o pouco com Deus é muito. E ele enxerga o coração grato. A dor na alma de alguém que agradece se transforma em paz. Porque a gratidão também gera cura. Cura no corpo, na alma, no espírito. Enquanto o mundo te ensina a exigir mais, em querer mais e buscar mais, o céu responde a quem valoriza o que já recebeu. E aqui eu vou te falar um segredo. Muitos recebem bênçãos rasas porque não voltam, como os 9 leprosos. Voltar significa reconhecer a fonte. Significa cair aos pés de Jesus e dizer, foi o Senhor. E quem reconhece, recebe por completo, como aquele leproso que voltou. Ele recebeu a transformação genuína, não só a cura da lepra. Quer transformação de verdade? Quer paz no meio da guerra? Quer multiplicação no pouco? Então escolha viver uma vida com gratidão, porque o agradecimento multiplica. Volte, agradeça e prepare-se para viver o extraordinário de Deus na sua vida. A gente tem que tomar consciência que nós somos filhos de Deus, príncipe e princesas, herdeiros direto. Portanto, temos que se comportar como tais, se comportar como princesas, filho do dono do ouro e da prata, se comportar como príncipe, filho do rei, e agir como tal, e não continuar na escravidão, como se fosse um ralé, escravo do pecado, escravo do demônio, escravo do medo, escravo do mundo, escravo da dor, escravo da doença, escravo das doenças, escravo da ansiedade. Você é um príncipe herdeiro, você é uma princesa, filha do rei. Então se comporte como tal, seja gentil. Já viu uma princesa ser mal educada? Uma princesa ficar gritando? Uma princesa reclamando? Ela tem postura, ela tem postura. Já viu um príncipe ficar reclamando, gritando? Não, ele tem uma postura. Se você é príncipe, princesa, filho do rei, se comporta como tal. Aí sim, aí o rei irá se orgulhar de você. Enquanto você se comportar como escrava, como ralé, como escrava do demônio, gritona, mandona, querendo mais e mais e mais e mais e mais, a bênção não chega. As coisas não vão acontecer. E uma curiosidade, né, é que biblicamente, se vocês forem parar para estudar as escrituras, todos os milagres de Jesus antecederam um agradecimento. Agradecimento. Todos. Jesus era uma pessoa muito grata, foi um homem muito grato, honrou muitos ensinamentos do Pai. E se Jesus foi assim, e Ele nos aconselha a sermos, né, buscar sermos como Ele, nós precisamos aprender a agradecer. Ele disse, para imitar Ele. Ele era educado, calmo, falava manso, agradecido. Tomou o pão, levantou o céu e deu graça na Santa Ceia. Nós, como cristãos, que buscamos a excelência e sermos mais parecidos com Cristo, buscamos, né, a tê-lo como exemplo, nós precisamos aprender a voltar o nosso coração para aquilo que é mais simples. Jesus, ele não veio numa carruagem, nem sentado num trono de ouro, como um grande rei. Jesus veio simples, né? E Jesus era humilde, Jesus era grato, Jesus era educado. Jesus é extremamente educado.
Então, as pessoas que são educadas tendem a ser mais generosas também, já reparou isso? Tendem a ser mais gratos. Então, é isso que eu te convido a ser hoje, querido. É isso que eu te convido a ser hoje, a buscar. E se você não sabe por onde começar, porque eu entendo que é muito difícil, eu te convido a se inscrever nesse canal, a se inscrever no meu TikTok, no meu Instagram, aqui no meu canal do YouTube, que nós estamos iniciando essa jornada de compartilhamento, de conhecimento, de crescimento. E eu não tenho propriedade nenhuma para estar falando nada aqui, eu só tenho me permitido ser usada como ferramenta do Senhor. E nós estamos aprendendo juntos. Aquilo que eu vou aprendendo, eu vou passando para frente. Porque a água parada morre, mas a água que corre, multiplica. A água viva se multiplica. Quando a gente passa informação e conhecimento para frente, a gente multiplica, A gente multiplica bênção, a gente multiplica conhecimento. E é isso que eu tenho buscado na minha vida diariamente. Tudo que eu estudo vai estar aqui para vocês. Todos os dias eu faço um estudo completo, um devocional. Compartilhe com meu marido, que vai estar aqui conosco também. A partir de agora, ele não sabe disso, mas a gente vai estar conversando aqui todos os dias sobre o nosso estudo. Nas minhas outras redes sociais, tem alguns conselhos, alguns insights, algumas coisas que vem na minha cabeça, eu acabo gravando, alguns temas aleatórios. E é isso, te convido a estar comigo, vai ser uma bênção. Vamos orar para finalizar esse nosso estudo. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço primeiramente por mais um dia de vida, te louvo. Santo, santo, santo Tu és, Pai. Obrigada por essa palavra tão abençoada que o Senhor nos permitiu estudar. Obrigada por todos os ensinamentos das Tuas Escrituras que o Senhor tem nos revelado, Pai. O Senhor é poderoso, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é santa. E como eu amo, Senhor, aprender mais de Ti. Aprender os Teus ensinamentos, tudo que o Senhor tem de conselhos para a nossa vida me encanta. Como é maravilhoso ver que 2025 anos depois que o nosso Rei subiu ao céu, a Tua palavra ainda é viva. A Tua palavra será eternamente viva. E tudo serve para o dia de hoje, Senhor. Não se desperdiça nada da Tua palavra. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Queremos Te entregar a nossa vida no dia de hoje, ó Deus. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos coloque na Tua agenda. Com o coração muito grato, eu Te agradeço por estar no dia de hoje alinhando os nossos ponteiros com os Teus. Obrigada, Senhor. Obrigada por caminhar conosco. Obrigada porque o Senhor nos deu o Espírito Santo que vive no nosso lar, que habita em nós, que está aqui agora e presente. Obrigada, Senhor. Que nunca nos falte a Tua presença, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo e obrigada por tanto. Temos muito mais do que merecemos. Obrigada pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, aqueles que cometemos consciente e inconscientemente, ó Deus. Nos perdoa pelas nossas falhas e que o Seu Santo Espírito revele em nós as nossas transgressões, os nossos erros, que nos envergonhe. Que nunca nos falte o arrependimento dos nossos pecados, porque pecar nós pecamos, mas permanecer no erro, Senhor, é uma prisão. Então, Senhor, eu Te peço que o Senhor revele em nós cada erro, que nos envergonhe, para que a gente consiga se arrepender genuinamente e nos santificar ainda mais, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, abençoe o nosso dia no trabalho, abençoe o nosso ir e vir. Guarda, Senhor, o nosso carro, guarda a gente no trânsito, guarda, Senhor, a gente a cada momento que a gente estiver na rua, nos traga de volta em segurança, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, eu Te louvo pela minha casa, Te louvo pelo meu casamento, Te louvo pelas nossas vidas, ó Pai, pela nossa saúde, pela longevidade de vida, Deus, muito obrigada, Pai. Assim eu oro, Senhor, e Te agradeço. E já Te agradeço imensamente, Senhor, por ter ouvido essa oração. Louvado seja o Teu santo nome, porque o Senhor vive, reina e voltará. Santo, santo, santo Tu és. O Senhor é o alfa e o ômega, o início e o fim. O guarda de Israel, aquele que não dorme e não dormita. Um Deus cheio de verdade,
cheio de justiça, um Deus bendito, justo, fiel, um Deus carinhoso, amoroso, um Pai de amor e de infinita bondade. Ó Deus, obrigada, louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém e amém. É isso, querido. Até amanhã. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe o seu dia e a sua vida e a sua família. Até mais.